matzá é um pão feito com trigo, né, e água. Ela é dessa finura porque não houve tempo de fermentar. O hametz, ele é, na verdade, não é em si fermento. É um termo mencionado na Torá para alimentos feitos com 5 tipos de grãos, para quem não sabe, grãos e água, que vai passar por esse processo de fermentação, que são o trigo, a cevada, a espelta, a aveia e o centeio, que são os alimentos que durante essa semana a gente vai se abster. Tudo bem, pode passar. Já falei essa parte, pode passar. Gente, foi de última hora, tá? A matzá é a primeira palavra da direita para a esquerda, em cima. Vocês estão vendo? Um desenhozinho azul, branco e vermelho, nessa ordem, em cima. Está escrito matzá. Embaixo está escrito hametz, amarelinho, o azulzinho e o branco. A palavra matzá e a palavra hametz contêm 2 letras iguais. A letra mem, que é azul, e a letra tzav. A letra tzav é a mesma letra de cima e embaixo, só que ela recebe um formato diferente quando está no final. A letra tzav. Agora, a palavra matzá, em vermelho, vai ter a letra re, e a palavra hametz vai ter a letra het. Pode passar. A letra mem, que estava em azul. A letra mem, ela representa a água. E o que tem na matzá? Água. E o que tem no hametz? Água, que vai fazer o processo de fermentação. Pode passar. O tzad, ele representa a justiça, a letra da justiça. A matzá tem o tzad, vai falar sobre sinceridade, sobre verdade. E o hametz também tem o tzad, que deveria também falar sobre justiça. Pode passar. Agora, a palavra hametz, que é a letra het, volta lá só no início, se você consegue. Volta. Tá vendo lá, amarelinho? Agora volta para lá de novo, no amarelinho. O hametz, ele tem o het, que lembra a palavra pecado, que pode ser het ou ratá. Na palavra hametz tem a palavra pecado? Sim? Pode passar. Agora, na matzá, volta lá no início para todo mundo entender. Lá no início. Na palavra matzá tem o mem, que representa água, tem o tzav, que representa a justiça, e tem a letra re, que representa o nome de Hashem. A matzá, ela lembra a figura de Yeshua, que é completamente cheio de água viva, justiça e o próprio Pai. Agora, o hametz, que passa pela fermentação, deveria tem água, tem justiça, mas contém pecado. Ok, tudo bem. Quem quiser abrir comigo, rapidamente, no livro de Mateus, capítulo 13, que foi o que o Senhor me deu. Nós procuramos na nossa casa, né, o hametz, né, na nossa casa espiritual, na nossa vida, como o Senhor maravilhosamente durante todas essas semanas ministrou, para a gente caçar na nossa vida onde está o pecado, porque nós temos que avaliar isso, né? Cada um de nós temos que nos autoavaliar. E o hametz, ele sabe da justiça, contém a água, mas infelizmente tropeça muitas vezes. Eu estou fazendo uma figura, irmãos, de linguagem, né, conforme o Senhor foi me mostrando, né, isso veio do Senhor. No versículo 37, quem puder acompanhar comigo, não é 37 não, é 24, tá, irmãos? Mateus 13, 24, Evangelho de Mateus.
propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Deixa eu só me acompanhar aqui. Depois vocês vão ver lá no versículo 36 que ele explica a parábola. O que semeia a boa semente é o filho do homem, diz as escrituras. Yeshua é aquele que semeia a boa semente. E lá na parábola continua, 13. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Continuando. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Em outras versões vai ser erva daninha. Quem entende aqui de plantação? Levanta a mão, por favor. Alguém entende de plantação aqui? Todo mundo sabe que a erva daninha ela é proveitosa ou ela é ruim para uma agricultura? Ela é ruim? Mas ela está ali, né? Para perturbar. É o joio, a erva daninha. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? Porque alguém, porque aqui está falando de pessoas, que recebe a água da palavra, que ouve da justiça de Elohim, mas continua praticando o Hassá, ela está fermentando e está contaminando, infelizmente, o campo. E aqui as escrituras falam que isso acontece quando os homens estão atentos, quando os homens dormem, quando a gente dorme. Sabe aquele momento de só hoje? Não vai acontecer nada se eu fizer isso hoje aqui, né? Tá dormindo, né? É a oportunidade. Nós não podemos, irmãos, deixar de vigiar em nenhum momento. A palavra diz que o campo é o mundo. Na verdade, cada um de nós aqui estamos num local, pensa assim, que a gente fisicamente não está na nossa casa. O mundo, embora Deus tenha feito, o príncipe desse mundo. O sistema desse mundo não é o sistema do Espírito Santo, é ou não é? O sistema monetário é do Espírito Santo? Será? O sistema da cultura? Será? É do príncipe desse mundo. E a palavra diz que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Sou eu e você. Nós somos os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, diz a palavra. Em 1 João 3,8 diz: quem pratica o pecado é do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. É do diabo. É do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. É um radar. Vive tropeçando. Vive falando mentira, se desviando do caminho da verdade, desobedecendo as mitzvot do Senhor, os mandamentos. E a palavra diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E quando eu vivo uma vida de pecado, eu ainda sou escravo do pecado. E para isso Yeshua veio, para te libertar. Não, eu estou aqui para você vencer. Não, você não é mais escravo. É muito ruim ser escravo, irmãos. Você não quer fazer e você está lá fazendo de novo. É igual vício, né? Eu não quero beber, mas está bebendo de novo. Eu não quero fumar, mas estou fumando de novo. Eu não quero usar droga, mas estou lá usando o escravo das drogas de novo. Eu não quero gastar meu dinheiro, mas continuar consumindo. Eu não quero continuar fazendo isso ou aquilo, mas eu não tenho domínio. E se eu não tenho domínio, a palavra diz que se eu sou dominado, eu sou o quê? Escravo. Infelizmente, irmãos. Eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo deixar de ser assim. Então, nós estamos fermentando. Yeshua, por isso que a gente se abstém do Hametz. E quando a gente se abstém do Hametz, irmão, a gente sente. Ficar 7 dias sem aveia, sem beijo, do que te come, pelo menos eu. A
gente sente. Mas vou te falar, a saúde melhora, hein? A gente sempre sente, né? A saúde melhora muito. Em Apocalipse 14 diz assim: e olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então, quanto mais, irmãos, a gente se abster da fermentação, do pecado, nós resistirmos mesmo os erros. O que é erro? O que é o ratal? O que é o desvio? Aqui é Torá nos ensinando. O erro começa aqui dentro, irmãos. O erro não começa com a nossa liderança, não vai começar com o meu marido, não vai começar com o meu filho. Ah, eu errei porque o meu marido errou, eu errei porque a minha mãe errou, eu errei porque meu pai errou. Não, eu errei porque eu quis errar. O pecado é meu, o corpo é meu, a atitude é minha, a responsabilidade espiritual é minha. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino, aqui, tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Se nós cometemos escândalo, o Senhor simplesmente vai nos lançar no fogo, diz a palavra do Senhor, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá alegria, sorriso, como as pessoas falam. Ah, eu quero pro inferno, né? Porque lá é divertido. Uhul! Vai! Não tem nada de divertido no inferno. A palavra de lá vai ver pranto e ranger de dentes. Sofrimento. Você está sofrendo aqui na terra? Vai pior. A palavra diz, Mateus 3, 11 e 12. Ele vos batizará, falando de Yeshua, com o Espírito Santo. Irmãos, nós temos um aliado poderoso. Nós temos a água e o Espírito. Nós temos a palavra e você tem o Ruach HaKodesh. Eu tenho o Ruach HaKodesh que me ajuda em todas as coisas. Meu pai, meu pastor, ele pode cair. Mas se eu estiver firme no Senhor, sabe o que eu faço? Igual Yoshua? Não, levanta aí só um pouquinho que eu te ajudo. Ajuda. Ajuda. Não empurra ele lá para o abismo, não. Caiu, a palavra diz que o justo cai e ele se levanta 7 vezes. Falhou, volta de novo. Falhou, saiu da dieta hoje. Volta hoje mesmo. Se amanhã já, senão tu mete pé na jaça. Volta hoje mesmo, Senhor, fiz isso de novo. Começa tudo de novo hoje. Ai, não estudei nada hoje, estuda aqui. Irmãos, essa semana que passou, nós tivemos muita luta. E nós buscamos, né, tentamos jejuar essa semana para a gente conseguir, né, agradar a Deus, fazer as coisas conforme o Senhor nos ajudou. Mas foi uma semana difícil. E eu vou contar para os irmãos uma pequena experiência que eu tive. Eu tive um sonho, eu contei para uma aluna minha, que Deus me mostrou, eu até contei para o meu esposo, num lugar, eu estava num lugar escuro, tinha um abismo mesmo, era tudo negro aquilo ali, tinha umas caixas, era como se tivessem me raptado. E naquele lugar não tinha vida, não tinha oxigênio direito. Por quê? Eu via as luzes da sirene do lado de fora e naquele abismo tinha escadas para descer. E o que me chamou a atenção era que as escadas elas não eram uniformes, elas tinham volumes, elas começavam com um dedo. Sério, um dedo, depois 2, ia descendo até ir alargando para você descer. E nisso, quando alguém achava aquele lugar que ele estava, e havia uma frecha daquela porta, eu via que tinha pássaros ali dentro presos com gaiola e eles faziam assim, respirar. E Deus me mostrou, irmãos, que é assim que o pecado age na nossa vida. Ele começa com pequenos detalhes. A gente não começa a cair, irmãos, assim, ó, um passando. É um docinho aqui, um besteirinho ali, né? A gente começa a abrir a porta devagar.
Eu comecei a malhar, né? Para ver se... Que negócio melhor? E tinha um professor lá, nossa, graças a Deus, que ele falou que fizeram a máquina, a inteligência artificial fez uma série para mim muito pesada. Tipo, nossa, irmão, nem... Imagina eu pulando, fazer um monte de coisa, mais ou menos isso. Aí eu cheguei pro professor, ele olhou pra mim, tu vai fazer isso aqui mesmo? Eu falei, não sei, tá aqui, que é pra fazer? Ele olhou assim pra mim e falou, olha, é melhor ser devagar, mas sempre constante. Eu falo isso com meus alunos. Você não precisa estudar o dia todo, 15 minutos, todos os dias, 15 minutos. 15 minutos todos os dias. Quantas horas dá na semana? Irmãos, quem é bom de matemática aí me ajuda, porque eu não sou. Alguém aí é bom de matemática? 1h45? Toda semana você vai ter esse tempo. Se você aumentar mais 5 minutos, vai ser 20 minutos por dia. Com isso você vai aumentando a sua fluência, com isso você vai aumentando a sua inteligência e com o tempo você já vai, naturalmente, você vai fazer isso. O pecado é a mesma coisa. Se cada dia você abre um pouquinho a porta, não, hoje eu vou só fazer isso aqui no Shabat, mas é só hoje. Depois no outro Shabat você já está fazendo isso e mais aquilo. Depois lá no Peça, depois na palavra, não. Daqui a pouco a gente já está lá no Maradona. Porque a gente começou com pequenos detalhes. Entendem o que eu estou falando? Pequenos detalhes nos levam para o abismo. Ou pequenos detalhes nos levam para a vitória. Se você começar hoje com pequenos detalhes, pequenos passos. Não, hoje eu vou orar todos os dias, 5 minutos. 5. Hoje, amanhã. Aí você começa. Depois começa 6, 10, e aí vai aumentando. E aí, hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou ler a Torá. Eu falo com meus alunos, vocês vão ler um versículo da Torá por semana. Vocês vão ler. Daqui a pouco já está lendo um texto, depois está lendo um capítulo. Eu, para me escrever uma monografia, eu suei, gente. Eu não sou tão inteligente assim. Quem é, glória a Deus, mas eu não sou. Eu ficava naquele terror para fazer, me ver assim na cabeça. Faz um parágrafo por dia. Demorou, mas saiu. Mas saiu. Então, quando a gente fica esperando, não, eu só vou voltar para Deus se eu fizer tudo isso. Eu só vou começar a obedecer ao Senhor se eu tiver feito tudo isso. Aí, sabe quando a gente volta? Nunca. A gente nunca volta. Aquele projeto, aquela situação que eu queria mudar, que eu queria melhorar, eu nunca começo. Por quê? Porque eu olho a montanha e falo, não dá para mim. Sabe o que você faz? Dá um passo cada dia, um passo mais distante do lago de fogo, um passo mais próximo de Yeshua, um passo mais próximo da palavra de Deus. E assim, irmãos, a gente vai crescendo para o Senhor. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E Yeshua é esse pai de família. Você não consegue? Yeshua te ajuda. Yeshua não consigo, mas ele te ajuda. Eu contei para essa mocinha aqui que eu falei, olha, eu era igualzinho você, te falei? Antes de ir para a congregação, sabe o que eu ouvia? Quem conhece aí banda de rock pesada? Eu ouvi tudo. Eu ainda orava, vocês acreditam nisso? Eu falava, Senhor, tá vendo essa música aí? Eu gosto. Mas eu acho que é errado. Mas eu gosto daí. E ia pra igreja. Ia pro Shabat. Mas eu falava com Deus, eu deitava na cama, eu falava, Senhor, começava a conversar com Deus, irmão, diante do altar. O fogo do Senhor descia sobre mim na minha cama sem eu abrir a boca. Sabe por quê? Porque eu abria meu coração para o Senhor. Quanto mais você abrir o coração para Deus, Ele vai vir sobre você, porque Ele é Deus. E Ele se manifesta para quem Ele quiser. A palavra diz que Ele habita no alto e sublime trono e com quebrantado e humilde de coração. É com esse que Ele vai se revelar e vai falar. E é isso, irmãos. Infelizmente ou felizmente,
Tanto o joio, a erva daninha, quanto o trigo, eles vão crescer juntos. Então não fica triste, baseado, pô, fulano, pô, achei que era servo de Deus. Sabe o que eu tenho que fazer? Duas coisas. Se eu estou vendo uma coisa errada, você ora para a pessoa. Se você tiver a oportunidade de você falar alguma coisa, se não der em nada, sai de perto. Deixa para lá. Aí não, eu vou fazer igual ele, porque ele caiu, eu caio junto. Tá errado. Tu vai ser queimado igual ele. Os dois vão crescer juntos. Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Por isso que a gente não expulsa ninguém, né? Dependendo da gravidade do assunto, depende também, tem outras questões. Mas assim, não está no nosso poder, fulano, você não vai fazer, tu não quer nada, tu não quer Deus, você vai lá e fecha a porta. Não faz isso não. Abre a porta. Deixai, a palavra diz, deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros, colhe o primeiro joio e atai-o em molhos para queimar. Às vezes, irmãos, a erva daninha está na nossa casa. Nós não vamos mudar ninguém. Você quer Deus? Você quer Yeshua? O que ele fala? Vem aqui, me segue. Eu só vou seguir Yeshua se o meu pai e meu marido for comigo. Eu só vou seguir Yeshua se meu filho estiver comigo. Se meu filho não estiver comigo, eu não vou seguir Yeshua. Então você vai ficar para trás junto com ele. Vai, olha para Yeshua. Entrega na mão do Senhor e obedece os mandamentos do Eterno. Porque, irmãos, ele dirá aos ceifeiros, que são os anjos, colhei primeiro o joio. Ele sabe quem é o joio. Às vezes eu não sei quem é, não. Às vezes sabe. Às vezes você não sabe. E ele vai pegar todo mundo, atar os molhos para queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Camila, ninguém na minha casa guarda o Shabat. Guarda você. Camila, mas ninguém na minha casa, todo mundo lá gosta de bagunça. Você reserva você. Dá um oi, comparece, beijo, vai saindo assim de escanteio. De repente tu já está no teu quarto, aproveita e intercede. Aproveita e intercede, Senhor. Vai. Que manda esse demônio aí. Bota como te destrola. Veja. Ora, irmãos, eu já tive a oportunidade que a pessoa quando menos espera, oi, tudo bem? Pô, tô com um problema, vamos orar agora. Eu pego, já seguro. Segura a mão, vamos orar agora. Senhor, irmão, já começa a oração. Um minutinho, beijo, abençoa, vai para a presença do Senhor. Isso faz diferença, tá, irmãos? Que nós sejamos os filhos do Reino. Nós estamos no mundo. Existe um adversário governando aqui. Existe um adversário que está ministrando nos nossos filhos. Nós não somos vigias 24 horas. Mas nós podemos no Senhor fazer como Yeshua disse. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então nele eu vou desfazer também as obras do diabo. Ele não vai bagunçar minha casa, não. Ele não vai bagunçar aqui no trabalho, não. Eu não vou gritar. Yeshua não gritou. Mas eu vou orar, eu vou interceder e eu vou agir com sabedoria, segundo a palavra do Senhor. Amém? Essa foi a mensagem em nome de Jesus. Baruch Hashem, glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi rapidinho mesmo. O Afigomã, por causa, página 26, por causa da transgressão de meu povo, foi ele ferido. Quem? Yeshua. Está lá no livro do Davi, Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 53, verso 8. O Afigomã deve ser achado por alguma criança e trazido de volta à mesa. Tem as crianças aí. Quem vai conduzir as crianças para achar o Afigomã? É tempo de compartilharmos do Afigomã a sobremesa. O último alimento é comido em bênção. É compartilhado do mesmo modo
que foi o Cordeiro Pascal desde a época do Shemot, do Êxodo, até a destruição do templo. O sabor do afikoman deve se prolongar em nossas bocas. O Messias quebrou o matzá. Aí já estamos adentrando. Cadê o afikoman? Já acharam? Vamos procurar. Enquanto as nossas crianças estão procurando, vamos abrir lá no Evangelho de Yohanan, capítulo 6. Evangelho de Yohanan, capítulo 6. Yohanan é João. Evangelho de João, capítulo 6, versos de 51 a 59. O Rodolfo vai estar lendo para mim aqui agora. Evangelho de João, capítulo 6, do 51 ao 59. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comer a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Nesta passagem, o qual estaremos agora participando, está dizendo que aquele que não come da carne e não bebe o sangue de Yeshua não faz parte com ele. Não está dizendo literalmente, mas está dizendo de que eu estou em comunhão com Yeshua. Quem é que nos aproxima de Deus? Alguém pode se aproximar de Deus por si só? Não. Tem que ter um mediador. Antigamente, nós usávamos muito a palavra religião. O que quer dizer religião? Religar. Quer dizer o quê? O que religa um ponto ao outro? Uma ponte. Então Yeshua é a verdadeira religião. Yeshua é essa ponte que nos faz ligação entre nós e Deus. Presta bem atenção no que eu disse. Não é entre Deus e nós. Porque entre Deus e nós, qual foi a ponte? Yeshua. A ponte em que Deus se aproximou do homem foi através de Yeshua. Então, essa mesma ponte nos faz nos aproximar de Deus. A mesma ponte. Aí, depende de quem? De Deus? Dos malachim? Dos anjos? Dos neviim? Dos profetas? Não, depende de mim, de você. É individual a salvação? É individual o querer fazer com que Deus desça sobre a minha vida. Não para pesá-la, mas para me abençoar, me conduzir.
me livrar dos males, me livrar de tudo aquilo que é ruim que está neste mundo. E Yeshua, ele não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Ele é a nossa ponte. Então, quem não comer a sua carne e beber do seu sangue, não tem pacto com ele. Aí dá uma chave, não. Vamos na segunda. Cadê? É, de novo? Não foi ela? Marmelado, o mar entregou. O mar entregou o mar. Foi no ano passado. É tradição aqui, pessoal. Olha o peixe aí, ó. Manda ele lá, o senzão aí. Olha o peixe. Tradição judaica. Cara, não perto. Né? Achou. Não sei nem se dá para comprar uma bala. Se dá caro, Bota no cofrinho. 1 Coríntios capítulo 11. Me perdoe, mas a gente não pode deixar de falar. Só misericórdia. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do sangue do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem na fé. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porém, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, meus Achim e Achiot, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas o resto não. Até o 32. Este é um momento para nós, assim, muito sublime. Nós estaremos participando do que Yeshua ali participou naquela última ceia com seus talmedim, e junto deles estava aquele que o havia de trair. Deus não fez acepção, ele participou também, né? Mas ele fez menção, o Shaul, o apóstolo Paulo: pensai muito, meditai muito antes de participar, porque
Judas tomou o vinho, comeu o maçã para a própria condenação dele. Porque logo depois ele traíra a Yeshua. Já estava tudo tratado. Então ele já tinha traído o Yeshua. Era só executar. Quando ele desse aquele beijo, né, ele seria preso. Então, meus amados, que possamos estar muito atentos e sinceros. Você já está fazendo bagunça? Então, muito ávidos para nós participarmos das coisas do Senhor. As coisas do Senhor é santa. É destino. São santas. E isso é sublime. Esse jantar foi um jantar, né, gostoso, maravilhoso. Os irmãos e as irmãs ajudaram, participaram, né? E foi uma coisa que diferente. Não foi um jantar num restaurante que todas as pessoas, que um cozinheiro fez. Não, aqui todos nós participamos. Mãos santas. Tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa. E aqueles que não puderam fazer, contribuíram para que fosse feito com essas mãos santas. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Dando continuidade. O afigomã já veio? É tempo de compartilharmos o afigomã, a sobremesa, o último alimento que é comido em Pêssach. É compartilhado do mesmo modo que foi o cordeiro pascal, desde a época do Shemot até a destruição do templo. O sabor do afigomã deve se prolongar em nossas bocas. O Messias quebrou o matzá e deu graças ao Senhor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamatzilech mi'aretz, b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o pão da terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Foi então que o Messias acrescentou as palavras: este é o meu corpo, dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Comamos agora o afigomã, meditando no corpo partido do Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Sintamos seu sabor, demonstrando-se em nossas demorando-se em nossas bocas. Que possamos comer o pão que representa Yeshua. Comamos, pois, dele. A terceira taça. Levantamos agora a terceira taça. Aqueles que são batizados no batismo de arrependimento. Esse é o copo da redenção, simbolizando o sangue do Cordeiro Pascal. Foi com esse copo, pós-ceia, que o Messias se identificou. Todos nos resgatarei com o braço estendido. Êxodo 6, 6. O profeta Davi
e Yeshayahu nos lembra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E Yeshayahu 59:1. A nossa própria justiça é falha. Embora o Senhor buscasse, ele não encontrou ninguém para interceder. Pelo que o seu próprio braço trouxe-lhe a salvação, e a sua Sedeque o sustentou. Lucas, Isaías 59:16. Yeshua Mashiach levantou o copo e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:20. Assim como o sangue do Cordeiro trouxe salvação no Mitzrayim, também a morte expiatória de Mashiach pode trazer a salvação. Todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei brit hagafen b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vide, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Todos tomemos. Lechaim. Kosh Eliyahu, o cálice de Elias. Esse cálice aqui, nós não estaremos tomando esse cálice, porque este copo é por Elias, o Navi, Eliyahu Hanavi. Agora, deixemos uma criança abrir a porta. Fecha a porta lá. Aí nós vamos pedir a filha da Bíblia, Naomi, para abrir as portas. Por favor, Naomi. Pode abrir. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Elias não viu a morte do nascimento de Yohanan, o batizador. Um malar do Eterno disse: irá diante do Eterno no Rua o poder de Eliahu, e habitar para Adonai um povo preparado. Lucas 1:17. Depois Yeshua falou a respeito de Yohanan: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Eliahu, que estava por vir. Livro de Matityahu, capítulo 11, verso 14. Foi o mesmo Yohanan que, ao ver Yeshua, declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de Yohanan, capítulo 1, verso 29. Amém. Levantemos pela quarta e última vez nossos copos e demos graças a Hashem, nosso grande Redentor. Aí todos nós vamos acompanhar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom todos. Seu amor dura para sempre. Dai graças a Elohim dos deuses. Seu amor dura para sempre. Dai graças ao Eterno dos senhores. Seu amor dura para sempre. A Ele que sozinho faz
grandes maravilhas. Seu amor dura para sempre. Quem por sua compreensão fez os céus? Seu amor dura para sempre. Quem separou a Eretz das águas? Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Quem fez grandes luminares? Seu amor dura para sempre. O sol para governar de dia. Seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. Seu amor dura para sempre. A ele que ferira os primogênitos do Mitzrayim. Seu amor dura para sempre. E tirara Israel do meio deles. Seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. Seu amor dura para sempre. A ele que dividira as águas do mar vermelho. Seu amor dura para sempre. E passou Israel pelo meio dele. Seu amor dura para sempre. Porém, travou Paró o seu exército no mar vermelho. Seu amor dura para sempre. A ele que guiara seu povo pelo deserto. Seu amor dura para sempre. Dai graças a Elohim único, que nos dera seu bem, Yeshua HaMashiach. Seu amor dura para sempre. Levantemos nossos copos e bendigamos o nome do Senhor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafel beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vide, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Nosso ceder de bênção está agora completo. Do mesmo modo que nossa redenção está completa para sempre. Terminemos como tradicional se der, desejo que possamos celebrar Pêssar no próximo ano lá em Jerusalém. Amém. Aqui diz explicar todos os elementos. Amém, amém, amém. Assim, e vamos proclamar e declararmos juntos, que os representantes do corpo do Mashiach presentes nessa localidade, que somente no Mashiach Yeshua nós que nós em Yeshua, em toda a cerimônia, nossas pregações terminam a celebração da festa de Pêssar dizendo isso. Vamos lá, todos. Passamos das trevas para a luz que há no Messias. Largamos a vida de escravidão na qual vivíamos em pecado e passamos a viver uma vida de liberdade e gozo. Libertamos-nos das doenças e enfermidades para tornarmos posse da cura. Deixamos as doutrinas e religiões do mundo e experimentamos a ressurreição. Saímos da morte eterna para a vida eterna. Saímos do deserto, miséria e pobreza, vencendo o faraó que tipifica o diabo, para a vida de abundância e riqueza da terra de Canaã. Deixamos a nossa casa, nosso corpo, nossa mente e coração, que era suja e contaminada pelo fermento deste mundo, para assumirmos os asmos da pureza, do novo nascimento em Yeshua. Invocamos que o sangue do Cordeiro seja passado sobre os portais de nossas almas, audição, visão, olfato, tato e paladar. Passamos de nossa ignorância para a sabedoria e para o conhecimento divinos que há em Yeshua.
Trocamos o fermento da maldade e malícia pelo asmo da sinceridade e da verdade. Declaramos que a nossa vida está no sangue do Cordeiro, que traz a vida de Deus sobre nós. Trocamos nossas lágrimas na tristeza e vida em pecado, pelo riso da alegria e vida em plena liberdade. Trocamos as ervas amargas pelas doçuras e consolações dadas a nós todos os dias pelo Espírito Santo. Trocamos o antigo trabalho penoso e pesado pela graça de Deus, que nos abençoa e nos dá enquanto dormimos. Trocamos o cordeiro morto por um cordeiro vivo, que nos alimenta diária e eternamente. Trocamos a maldade que havia sobre nossos filhos por bênçãos que duram até 1000 gerações. Trocamos o sistema religioso de escravidão e o homem pela palavra viva, que nos qualifica como discípulos e servos de Yeshua. Na festa de Páscoa, a igreja agradece a Deus pela passagem do estado de maldição, pelo não cumprimento da lei, para o estado de fé e da graça. Trocamos a condenação eterna pela vida eterna de vitória que há em Yeshua HaMashiach, em Yeshua, o Messias, nosso querido Príncipe da Paz, Rei dos Reis, o nosso Cordeiro Pascal. Lashana Abba Yerushalayim. Ano que vem, em Yerushalayim. Amém. Põe a sua mão direita no seu coração. Yevarech Adonai V'ismereva Adonai Palecha V'yonega Is Adonai Palecha V'yasem Lecha Shalom. Que o Senhor nos abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adoneino, o Mosheino Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Hag Sameach e Shabbat Tov. Uma boa semana. E para outra. Até a próxima.